Alô, cá estamos. On time. Deixem-me só. Exatamente. Por acaso podia ter posto. Estão a entrar todos agora. Ainda vou rápido pôr outra vez ali aquilo. Aqui, só um bocadinho. Que eu podia ter posto logo isto e esqueci-me. O link é o mesmo, não é? Mas é só mais para quebrar ali. Só um bocadinho. Estou a falar sozinho, já repararam? Ok. Pronto, que assim já está ali também. Então, tudo ok? Já voltaram ou não? Estamos no Siga? Ora bem, acho que já. Ok, já estão aí todos aí. Só um bocadinho, que isto aqui, o meu saiu. Eu gosto de pôr isto aqui, que assim também consigo ver se está tudo ok e se está tudo a funcionar. Ótimo. Obrigada, Daniela, pelo convite. Só estou a brincar com a Daniela, são noção que ela não fez convite nenhum. Ah, ora bem, eu por acaso tomei logo de manhã, agora só bebi um bocadinho de água e tal, estiquei um bocadinho as pernas, estar aqui sentado, porque sentado, infelizmente, por um lado é a nossa vida, portanto, mesmo durante a semana estamos sempre sentados. Se não é na secretaria, é no carro, se não é no carro, é na secretaria, por isso, às vezes custa um bocadinho. Ora bem, vamos então iniciar. Vamos acabar por abordar agora um bocadinho de aspectos mais técnicos, digamos, ok? Não tão de psicologia, digamos, ok? Mas, obviamente, hum, importantes, certo? E vamos falar, sobretudo, na tarefa da condução, ok? No que é, então, a tarefa da condução. Basicamente, algo nós já falámos, é uma tarefa complicada, ou seja, complexa, que era o que eu queria dizer. Engloba uma coordenação, como eu disse há bocadinho, de movimentos. Portanto, é essencial que vocês não só tenham a correta atitude, que vocês saibam as regras e os sinais, certo? E tudo o resto, mas também terem o controle do veículo uh, e, um, e conhecerem estas fases principais que vos vai dar uma grande ajuda, lá está, na tarefa da condução. Conhecerem o veículo, terem as vossas capacidades físicas, psicomotoras intactas e daí também terem que apresentar o atestado médico, correto? Para que todo o processo seja feito corretamente. Porque a tarefa da condução passa por várias fases. Três essenciais: recolha da informação, análise e decisão e ação. Estas três são as três etapas da tarefa da condução. Elas vão ter subetapas, que vamos obviamente falar aqui, certo? Sendo que estas duas primeiras, são sem dúvida as duas principais. E vocês já vão perceber porquê. Sendo que eu costumo dizer que isto é tipo uma conta de matemática. Se vocês estiverem a fazer uma conta de matemática em que logo na primeira soma, ou na primeira subtração, ou na primeira multiplicação, ou na primeira divisão, vocês se enganarem, simplesmente o resultado final vai dar errado. Ou seja, se vocês falharem, sobretudo na recolha de informação e também na análise de decisão, possivelmente vão errar na ação, vocês já vão perceber o que é, e errando nessa ação, o normal é acontecer o acidente. Com mais ou menos gravidade, é normal acontecer o acidente.
Então, e começando pela recolha de informação, certo? O que é que vocês acham? O que é que nós fazemos aqui? É quando nós olhamos para tudo. E tem que ser para tudo. Nós, enquanto condutores, nós temos que pensar que esta recolha de informação pode ser executada por dois sentidos. Temos cinco. Qual é que vocês acham que são os dois sentidos principais utilizados na recolha de informação? Nós, regra geral, 90 e tal por cento da informação é recolhido pelo sentido. Exatamente. Mas, em certas situações, também podemos utilizar a audição. Tu perguntas de exame. Por exemplo, o sentido de visão em que etapa da condução é utilizado? E vocês escolhem recolha de informação. Qual é o principal? Visão. Existe alguma situação em que a audição se pode sobrepor à visão? Sim. Há determinadas situações em que nós não estamos a ter contacto visual com o outro, mas através do seu barulho de aproximação, nós conseguimos perceber de que lado é que ele vem, se vem rápido, se vem mais perto, se vem mais longe, através do som. Portanto, há situações, certo, em que a audição se pode sobrepor à visão. Muito bem, Daniela, a situação dos veículos prioritários, da sirene, correto? Em que nós podemos não estar a ter contacto visual, e isso acontece muitas vezes no Porto, ok? E que simplesmente começamos a levantar a cabecinha e começamos a tentar perceber, ok, vem dali, vem da rua X, vem de trás de nós, ok? Que é para nos tentar perceber se nos vai afetar a nós na nossa circulação e, obviamente, nós temos que lhe dar, deixá-lo passar, por exemplo. É um bom exemplo, ok? Portanto, isto é os sentidos. Depois, e falando diretamente na visão, falamos em campo visual. Campo visual é tudo aquilo que nós vemos quando olhamos para a frente. Okay? Isto aqui somos nós, aos nossos olhos, e o nosso campo visual normalmente abre em V, sendo que esta parte aqui central é a mais nítida, é o que vemos, regra geral, melhor. Conseguimos ver na mesma para o lado, mas com não tanta nitidez. Okay? Campo visual. E a visão que temos que ter, que é para além do campo visual, que nós temos que ter em termos de graus, é uma visão em 360 graus, porque nós temos que ver a toda a nossa volta. Ok? Por isso é que os veículos têm os espelhos e por isso é que vocês também vão ter que se mexer e olhar. Portanto, não vai ser só olhar para a frente. Não se esqueçam, visão em 360 graus. É de extrema importância, enquanto vocês estiverem a conduzir, ok? Onde é que eu tenho aqui? Ok. Enquanto vocês estiverem a conduzir, terem um contacto sistemático com o ambiente rodoviário. Vocês têm que procurar as coisas. Vocês vão ter que procurar um peão na passadeira. Não tem que parar ou ceder-lhe a passagem quando ele já está na passadeira. Vocês têm que procurar, sempre que mudam de via de trânsito, perceber se vem algum veículo na via para onde vocês vão, ou se vem algum veículo ultrapassar-nos, por exemplo. E isso vai implicar não só o olhar para a frente, e o olhar para a frente é sempre olhar o mais longe possível, não é olhar para a frente do veículo. Isso é quando estamos, por exemplo, a estacionar, em que temos que ver se o carro passa no carro da frente, ou olhar por cima se a nossa roda vai para o passeio, e aí sim olhamos para a extremidade do nosso veículo. Mas enquanto estamos em andamento, nós temos que procurar sempre olhar o mais longe possível. Para quê? Para conseguir detectar o mais longe possível algo que nos possa prejudicar, chamados índices críticos. São situações que surgem ou que podem surgir que vos pode prejudicar. E quanto mais cedo vocês conseguirem identificar
uma das etapas da recolha de informação é a identificação deste tipo de situações. Portanto, é a observação e identificação, a interpretação que vocês fazem daquilo que estão a ver. Bem a bola, pode vir a criança. Aquele carro acabou de parar, pode o condutor abrir a porta. Está um carro mal estacionado do lado contrário, pode um condutor que venha em sentido contrário ao meu lembrar-se e o contornar e eu estou aqui. Deixa-me ver, apesar de ele estar do outro lado estacionado, pode-me afetar na mesma a mim. Porque os que vêm de lá podem ter que utilizar a minha via para contornar esse veículo. E sendo menos experientes e tendo ainda menos capacidades de controle do veículo, é essencial que vocês tenham esta grande antecipação. Ou seja, que façam mesmo uma correta recolha de informação, sobretudo recolherem o mais longe possível. Eu estou a ver que vou ter ali uma rotunda. Ok, é essencial que vocês pensem, ok, o meu instrutor prático ensinou-me que eu tenho que começar a reduzir, vou tirar o pé do acelerador, vou travar, agora vou pisar na embreagem. Não é chegar em cima da rotunda sem fazerem isso. Que depois vão-se atrapalhar. E não vão conseguir recolher a informação a tempo e vão errar. Isto é mesmo muito importante aquilo que eu estou a dizer. Certo? E quando eu falei na antecipação, a antecipação já é uma subetapa da análise e da decisão. Já vamos lá chegar. Ok? Portanto, é útil que consigam ver, olhar o mais longe possível. É claro que depois também é necessário tentar perceber um conjunto de situações. Ou seja, os tais índices críticos, tudo aquilo que vos pode afetar. Pode ser um problema para vocês, maior ou menor, dependendo da vossa atenção. Porque às vezes, se vocês forem atentos, se calhar é uma coisa que se vai resolver facilmente. Se não forem atentos, será uma coisa que vai demorar mais tempo a resolver, ou vocês vão resolver mais tarde, ou nem vão conseguir resolver. E recolher sistematicamente também o resto do ambiente rodoviário. Vamos ter os espelhos, ok? Mas também vamos ter os ângulos mortos. E é aqui que eu quero vos mostrar. Onde é que está? Ok. Deixa-me ver onde é que está. Exatamente. Reparem, campo visual. Isto é aula de segunda-feira. Se não vos for enviado um PDF, peçam-no. Ok? Nós temos um PDF. E este PDF que eu estou a mostrar, vocês podem ter acesso a ele. Ok? Nós também podem comprar o livro. Também vou explicar daqui a um bocadinho. Se quiser, quem quiser comprar o livro também pode fazer. Portanto, reparem. Explorar sistematicamente o ambiente rodoviário. E é o nosso campo visual. Reparem, esta parte a verde é a visibilidade que vocês têm quando utilizam os espelhos. O retrovisor esquerdo, o retrovisor direito e o retrovisor interior. Toda a gente está a ver, certo? Que isto às vezes eu faço e isto não muda. Ok, ótimo. Pronto. Ótimo. E reparem, esta parte, que é aquela situação que, já agora, ângulo morto ou ponto cego, certo? Caio e pessoal que esteja aí do brasileiro, não é? Ponto cego, não é que vocês chamam, certo? Pronto. Vocês às vezes têm aqui, se tiver aqui, por exemplo, uma moto, aqui, ou aqui, por exemplo, uma moto, ou aqui um carro, correto? Vocês, por espelho, não conseguem ver e ele está ao vosso lado, ou ele está aqui. São ângulos em que, se vocês, para verem lá os veículos, vocês vão fazer aquilo que eu costumo dizer, que é flexões alentejano. Flexões alentejano é flexões de barriga para cima. Ok? Que é, vocês vão ter que estar a coisa e procurarem os veículos. Ou por cima do nosso ombro, embora eu goste mais e acho que seja suficiente e melhor vocês olharem para o espelho normal e depois fletirem na mesma no espelho, vocês vão conseguir anular. Vocês vão conseguir ver isso. Agora tem que fazer este esforço. E vocês às vezes é ali, agarram-se ali à regueifa, ao volante e... Não. É. Vamos fazer marcha atrás. Olhar diretamente para trás. Pelo menos uma vez. Não começar. Há examinadores que marcam falta e é de lei. Marcha atrás, olhar pelo menos uma vez diretamente para trás. Não é só pelo espelho. Diretamente. Olhem, que eu vos disse, olhar o mais longe possível.
procurar um ponto de fuga se tivermos uma emergência, ou seja, se tem vamos bater ou está ali um acidente, vamos tentar procurar fugir. Não conseguimos? Ok, vamos pelo menos minimizar o risco de vidas humanas. Vamos ver e tornar-nos visíveis aos outros. Como é que nós tornamos visíveis? Às vezes olha, uma comunicação que eu não falei há bocado, utilização do sinal sonoro, olha, pipi, estás-me a ver, não é reclamar, Titi, estás-me a ver, eu estou aqui. Não é? Durante o dia não vamos dar sinal de luzes porque eles não vão ver, então se calhar vamos, olha, um carro a sair de mais atrás num estacionamento, pode não me estar a ver, pipi, ok, estás aí. Também é um meio de comunicação. E tentar sempre, como eu disse há bocadinho, perceber um conjunto de situações. Isto é essencial porque a vossa tarefa da condução torne-se muito mais fácil para vocês. E evitam aquilo que eu falei há bocado, o surpreender e o serem surpreendidos. Isto é mesmo muito importante. Atenção aos ângulos mortos. Ok. Sendo que, em termos de visão, vou pôr aqui algumas já, que é a que vos sai. Visão cromática, que é capacidade de distinguir as cores, que é tipo o semáforo, por exemplo. Visão estereoscópica, muito importante esta, chamada também de visão em profundidade. Vocês podem fazer print ou então passar, que print é mais para ser mais rápido para vocês. Visão estereoscópica, visão em profundidade, que é a mesma, ou seja, que é a visão, ou melhor, vou pôr aqui primeiro, ver ao longe, é que nos permite ver ao longe. E uma pergunta que sai, visão mais importante para a realização da manobra de ultrapassagem. Esta sai muitas vezes. Depois existe visão em túnel, que é a mesma coisa de dizermos perda da visão lateral, que é o contrário, ok? Que é o contrário do campo visual. E esta é uma das consequências da ingestão, por exemplo, de álcool ou medicamentos, mas principalmente álcool, vou pôr só o álcool, que faz assim, perda de visão lateral. Ok? Que está uma que também mostrei nos textos. Depois existe a noturna, que é a que nós temos de noite. Há uma redução significativa da visibilidade de uma envolvente, porque só temos as luzes do nosso veículo. Há a visão periférica, que é à nossa volta, certo? Estas são as principais e que vos são questionadas. Ok? Passamos então para a parte da análise e decisão. E aqui na análise e decisão é muito importante e vai ser das fases mais importantes que vocês vão ter. Se vocês tiverem isto, esta palavrinha que eu vou pôr aqui, vocês vai-vos ajudar em muito na tarefa da condução, que é a antecipação. Esta fase depende muito da experiência. Então, se somos menos experientes, vamos ter mais cuidado. A antecipação, meninos, é fundamental para a tarefa da condução. Se vocês têm pouca coordenação ainda, se não anteciparem as coisas, ou seja, se deixarem tudo para a última, tipicamente português, vai falhar. Vocês vão virar-se para o vosso instrutor, ele vai ser o mais sacana possível, porque vocês não vão gostar, se calhar, do que ele vos vai dizer, e vai estar sempre a insistir, e vocês vão dizer, formador, fale devagar, eu não percebi nada do que disse. Porquê? Porque deixaram tudo para a última. Vocês vão, sem querer,
vocês vão dizer muitas vezes, parece que é tudo ao mesmo tempo. Caramba, é tanta coisa ao mesmo tempo que eu não consigo fazer. Porquê? Sobretudo porque não anteciparam. Sobretudo porque não fizeram uma previsão, que é outra parte. Não preveram o que poderia acontecer. Esta fase é mesmo muito importante. E é fase onde vocês decidem o que fazer. Perante aquela situação, eu vou travar, eu vou acelerar, eu vou virar o volante, eu vou engrenar a uma velocidade. E a partir do momento que tomam, executam essa ação motora, ou seja, a ação é executaram um comando do veículo. Ou seja, travei. Ou seja, acelerei. Ou seja, virei o volante. Ou fiz várias coisas ao mesmo tempo. Isto é quando passa da decisão para a execução, então nós acabamos de fazer a ação que decidimos. Que pode ser a certa, que pode ser errada, que pode ser tardia. Sendo errada e sendo tardia, a consequência pode ser o tal acidente. Percebido? Enquanto vocês metem os likes, primeira palavra-chave, aula 3. Primeira palavra-chave, a minha caneta está no ir. Primeira palavra-chave, aula 3, ok? Número 45. 45. 4, 5. Ok. Parte seguinte. Vamos falar agora em algo que vocês normalmente gostam. Mas no fim confundem. Tempo de reação. Distância de reação. Já começa a comer ali coisa. Distância, já está a chegar a hora do almoço. Distância de travagem. Distância de paragem. Ok? Primeiro, tempo de reação, ou também chamado pela sigla TR. Ok? Vocês sabem, não sabem? Não é preciso estar sempre a pôr as coisas, não é? TR. O que é o tempo de reação? É o tempo que o condutor demora a reagir. Este tempo é contabilizado desde que o condutor vê um obstáculo e simplesmente começa a travar. Ok? Portanto, ele vê um obstáculo, decide travar, mete o pé no travão, 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos, o ideal é ser 1 segundo, chama-se tempo de reação. É o tempo que o condutor demora a reagir. E este tempo vai aumentar se o condutor estiver com algum tipo de fatores que o vão, então, prejudicar nessa reação, chamados fatores internos.
É chamado fatores internos a todos os fatores que influenciam negativamente o condutor no desempenho da condução. Fatores como o álcool, como os medicamentos, fadiga, já estou a stress, estado emocional, drogas, sonolência. Pronto, chega. Portanto, todos estes fatores, chamados fatores internos, vão ter. Conseguem perceber o que está aqui, não conseguem? Eu já me enganei. Ok. Pronto. Isto é a hora do almoço, já começa. Medicamentos. Já começa aqui a trocar as letras. Pronto. Portanto, todos os fatores que influenciam negativamente o condutor no desempenho da condução chamam-se fatores internos. E o que vocês vão, porque é isto que vos vai sair basicamente na aula 12 do próximo módulo, e obviamente em exame, é este condutor está sob a influência do álcool, este condutor está a conduzir fatigado, este condutor está a conduzir sob a influência de drogas. O que é que acontece ao seu tempo de reação? O que isto provoca é um aumento do tempo de reação. Ou seja, o condutor fica mais lento e se nós somos mais lentos a fazer as coisas, nós vamos demorar mais tempo a fazer essas coisas. Portanto, qualquer fator interno leva ao aumento do tempo de reação e o que diminui é a nossa capacidade. O condutor, sob a influência destes fatores, fica menos capaz de exercer a tarefa da condução. Acho que isto é óbvio. Depois, temos então o DR, distância de reação. E a distância de reação é em tudo idêntico àquilo que nós falámos em relação ao tempo de reação, só que não falámos em tempo, segundos, mas sim na distância. Ou seja, a distância de reação é a distância que o carro anda, ou seja, os metros que o carro anda durante o tempo de reação. Durante 1 segundo, 2 segundos, 5 segundos, 10 segundos, 20 segundos, eu vi. Ok, eu só passado 10 segundos é que pus o pé no travão. O carro andou 5 metros, 10 metros, 30 metros, 40 metros. Então isso chama-se o tempo de reação. Ou seja, nós temos aqui o ver e temos aqui o começar a travar e este distância aqui é a distância de reação. Os metros que o carro andou entre o ver e o começar a travar. Ok? E esta distância, obviamente, se estamos com o álcool, se estamos com medicamentos que nos podem afetar a nossa reação, se estamos fatigados, estressados, claro que vai fazer também que haja um aumento da distância de reação, ok? Certo? Portanto, basicamente, sempre que nós estivermos perante um fator interno, vai haver um aumento da distância de reação. Dá para perceber? Mas aqui temos que acrescentar outro fator. Eu até posso reagir num segundo. Mas se eu for com mais velocidade, ou seja, reparem, eu estava fixe, demorei
um segundo a travar e a 50, vai-me dar X metros. Eu demorei um segundo a travar, mas eu ia a 100. Os metros que o carro andou durante esse segundo vão ser mais, porque eu estava com mais velocidade. Portanto, o fator velocidade, quanto maior for a velocidade, maior será a distância de reação. Não pode haver dúvidas. Portanto, o que pode afetar o tempo de reação são os fatores internos. O que pode afetar a distância de reação é os fatores internos, mas também a velocidade. Depois temos o DT, distância de travagem. E aqui, esta distância é contabilizada desde o momento em que vocês metem o pé no travão e o carro para. Ou seja, aqui é o começar a travar e aqui é o parar. Basicamente, a travagem, nós começamos a contar 1 metro, 2 metros, 3 metros, 10 metros, 20 metros da travagem a partir do momento que termina a nossa reação. Nós primeiro reagimos e metemos o pé no travão. A partir do momento que metemos o pé no travão, o que começa a ser contabilizado é os metros até parar. Esperemos nós antes de bater. Ok? Entendido? Percebido? E aqui vão ser outro tipo de fatores, e aqui vão ser outro tipo de fatores que podem influenciar, podem fazer com que o carro ande mais metros até parar. O fator velocidade mantém-se. Quanto maior for a velocidade, maior será a distância de travagem, sem dúvida. Mas depois vai haver outros tipos de fatores que são chamados fatores externos. Externos ao condutor. Condições da via. Como é que a via, como é que o piso pode estar que pode fazer com que a nossa distância de travagem seja maior? Molhado, com areia, com óleo, com gelo. Portanto, a partir do momento, por exemplo, que vocês olhem para a estrada e ela está úmida, certo? As condições da via já são deficientes, ou nós temos os cuidados devidos, ou então a nossa distância de travagem vai ser maior. Vamos a 100 com o piso seco, vamos a 100 com o piso molhado, à mesma velocidade, com o piso molhado, a distância de travagem vai ser maior. Depois, condições do veículo. O que é que o veículo pode ter de deficiência que pode afetar a minha distância de travagem? Os travões, o sistema de travagem pode estar danificado ou outra coisa que vocês dizem logo. Alguém chega lá? O que é que nós temos no veículo que pode provocar uma distância de travagem maior? Exatamente, os pneus. Podem estar carecas e aí a distância de travagem será maior. Depois, também tem influência na distância de travagem a inclinação da via. Se for a subir, é positivo, porque a própria inclinação trava-nos o carro. Mas se for uma descida, numa descida, a distância de travagem é maior. Porque a subir, não é? Trava. Mas a descer, não trava. Portanto, não temos essa ajuda da inclinação. Pelo contrário. Então, não se esqueçam, a distância de travagem é afetada pela velocidade. Quanto maior for a velocidade, maior a distância de travagem. E é influenciada pelos fatores externos. Condições da via, condições do veículo e inclinação da via, nomeadamente descidas. Depois temos
a distância de paragem. E a distância de paragem não é nada mais, nada menos do que a distância de reação mais a distância de trabalho. É a soma das duas. Então, o que é que vocês têm que concluir daqui? Que a distância de paragem é afetada pela velocidade, é afetada pelos fatores internos, por causa da reação, e é afetada pelos fatores externos, por causa da travagem. Basicamente, o que vocês têm que pensar é que existe algo deste género, em que aqui é o ver, aqui o começar a travar, aqui o parar, aqui é o DR, distância de reação, aqui é o DT, distância de travagem, e a soma dos dois é a distância de paragem. Percebido? Ok. Agora, temos aqui esta tabelinha que eu criei e também está no PDF, ok? Que vos ajuda a responder a todas as perguntas que vos saem disto. Primeiro, lembrem-se, a única coisa que eu falei que diminuía e teve a ver com a reação era, ou com o tempo de reação, era a nossa capacidade. Portanto, eu não disse mais nada que diminuía. Estou sob a influência do álcool. Tem que procurar algo que diga diminui a minha capacidade. Se falar em o que é que aumenta, e se falarmos em álcool, aumenta o tempo de reação, aumenta a distância de reação e aumenta a distância de paragem. Vamos já chegar aí. Ou seja, vamos começar a resolver. Há um condutor que está sob a influência dos fatores internos. Falámos em fatores internos, certo? E eu falei que a distância de reação aumentava, diminuía ou era igual quando estávamos sobre os fatores internos. Eu estou com o álcool. O que é que acontece à minha reação? O que é que acontece à minha distância de reação? O que é que acontece ao meu tempo de reação? Muito bem. Aumenta. Depois, chegámos à travagem. Eu disse, a distância de travagem é afetada pelos fatores internos ou pelos fatores externos? Externos. Ou seja, um fator interno, o álcool, não altera, não afeta a distância de travagem. E é aqui que vocês erram. Porque eu estar com o álcool não afeta a minha travagem. Afeta a minha reação. Se o carro não travar, não é por culpa do álcool. É porque eu não pus o travão. Se eu não pus o pé no travão, isso é reação. Entenderam? E é aqui que vocês erram. Agora, se a paragem é a soma das duas, se o condutor está sob a influência de um fator interno, se a reação aumentou, se esta não alterou, obviamente, por uma conta de somar, esta vai aumentar na mesma. Agora, quando falamos na reação, falamos em fatores externos? Não falamos. Um fator externo não afeta a reação. Um fator externo afeta aumentando
a distância de travagem. Mais uma vez, se a paragem é a soma da reação mais a travagem, esta também vai aumentar. E se repararem, quando eu falei em velocidade, eu falei sempre que qualquer distância aumenta com a velocidade. Quanto maior for a velocidade, maior será a distância de reação, maior será a distância de travagem, maior será a distância de paragem. Ou seja, a velocidade é a que aumenta qualquer distância. Vocês depois, no PDF, se quiserem que eu volte atrás para escreverem, digam. Okay? Tem aqui tudo direitinho. Olha. Okay? Distância de travagem, o condutor trava, e aqui já possivelmente já tenho aqui a reação. Exatamente. Distância de reação, o condutor apercebe-se do obstáculo e o condutor trava. O condutor, com os desenhos mais bonitos que os meus, o condutor trava e o automóvel para. A soma das duas. E depois o quadro. Certo? Ok. Segunda palavra-chave, número 57. Aula 3, primeira palavra, desculpem, segunda palavra-chave, número 57. 11h50, ok? Intervalo, 11h50, 8 minutinhos. Tem que fazer sempre um intervalo para quebrar as aulas, percebem? Para mudar as coisas, etc. Para mudar aqui o cenário. Está bem? 11h50. Se quiserem ficar aí, podem ficar na mesma aí. É só mais por... É pouco tempo. Pronto. Quem quiser, pode ir lá meter. Rafaela, por favor. Eu estou sempre a chamar a Ana, já percebi que és a Ana Rafaela e preferes que chame Rafaela, ok? Portanto, se calhar agora vou mudar para a Rafaela. Intervalo, portanto, 11h50. Certo? Ou não estou com vontade de ir? É só porque tem que ser, porque senão continuávamos sempre, ok? A próxima é rápida e depois vamos perder mais tempo a explicar o finalizar do módulo, explicar a quem está aí como convidado como é que podem fazer novamente o registro, se ainda não fizeram, e mais funcionalidades da Drivebox, está bem? Até já.